Eu peço desculpas por meu portunhol e meu sotaque também. Vou tentar falar devagar, mas se você achar muito difícil me entender, pode me avisar, eu posso trocar para espanhol. Hoje eu vou fazer uma apresentação da OCP, logo vou apresentar uma das nossas ferramentas de trabalho, o padrão de dados para as contratações abertas. No final vou compartilhar com vocês casos de usos, que são algumas histórias de sucesso da contratações abertas no mundo, como a doutora Eli já falou. Então, primeiro, quem somos? A OCP é uma iniciativa que nasceu no Banco Mundial. Desde 2015 tornou-se independente para poder trabalhar com maior agilidade. Somos uma organização sem fins lucrativos, temos financiamento de capital filantrópico e de governo britânico. Nossa missão é transformar a contratação pública para que seja elaborada pensando em ser aberta, justa e eficiente. Construímos uma comunidade global para a mudança e para apoiar exemplos pujantes do que se é possível alcançar quando governos, empresas e cidadãos trabalham todos juntos. Medimos e compartilhamos os resultados das contratações abertas, como maior concorrência, melhor custo-benefício, maior eficiência, integridade e confiança nos mercados públicos. Ajudamos os parceiros a pensar diferente sobre as contratações públicas como uma abordagem de governo aberto e de dados abertos, para impulsionar reformas impactantes e sustentáveis. O governo aberto envolve fazer com que a diferentes atores do governo, mas também empresas e sociedade civil, colaboren nas reformas, interajam com os usuários e respondam ao feedback. Como vocês podem ver na imagem que está na direita da tela. Assim é como a gente na Open Contracting pensa o feedback da contratação aberta. Mas também tem um outro costado, que é a abertura de dados, e tem que ver com coletar, divulgar, compartilhar e analisar informações e gerar as ferramentas para gerar melhorias no sistema da contratação pública, nas compras públicas. Mas por que os dados são importantes? Imagine que você tem que fazer a tarefa de transformar todas as informações impresas, como lá na foto, em um conjunto de dados legível por máquina. Quais informações devem ser priorizadas? Com que finalidade? Qual é a utilidade de tudo isso? Nesta slide explica um pouco por que um padrão de dados é importante e como ajuda os governos a fazer sentido e obter valor a partir de seus dados de compras. Oferece uma imagem da diferença entre um despejo de dados desordenado, lá, e não estruturado é um conjunto de dados que estão estruturados e que podem ser interpretados visualmente. É importante para enfatizar a necessidade de pensar a governança. Isto é importante para enfatizar a necessidade de pensar a governança dos dados de maneira sustentável, porque os dados de compras continuarán a ser criados e atualizados ininterrumpidamente quando são publicados. Para fazer isso, nós temos uma ferramenta que é, como já falei, o padrão de dados de contratações abertas. A gente fala de OCDS ou OCDS pelas siglas em inglês. É um padrão precisamente para a publicação de dados sobre os processos de contratação pública. E como a doutora Alicia já falou, o que faz o padrão é definir uma estrutura e um significado dos dados a fim de resolver imprecisões e ajudar os sistemas, assim como as pessoas também, que vão interpretar os dados. O OCDS tem um identificador único do processo de contratação que permite acompanhar o processo do planejamento até a implementação do contrato, ou todo o ciclo da contratação pública.
O valor dos dados da contratação aberta está em saber como eles podem ser utilizados quando são analisados e aplicados na tomada de decisões. Os casos de uso são importantes para ajudar editores ou publicadores de OCDS e também os usuários de dados a identificar quais métricas e indicadores precisam ser calculados e quais dúvidas precisam ser esclarecidas utilizando os dados. Priorizar os campos de dados que precisam ser coletados, determinar as necessidades que possam ter para análisis e identificar as principais partes interessadas. Por ejemplo, na metodología MAPS, que se basa en 4 pilares y 14 indicadores que corresponden a las características motivacionales típicas de un sistema de compras públicas, puede ser utilizada como una herramienta para a melhoria do sistema da contratação pública. Eu incluí esta slide na apresentação porque eu acho que o Angola está trabalhando para fazer sua avaliação MAPS e nós, com o OCDS, temos a vantagem de utilizar os dados de formato já estandarizado para calcular mais fácil os indicadores da metodologia de MAPS. A gente tem uma guia para fazer isso com os campos já identificados. Se vocês têm os dados já estruturados no CDS, cerca de 10 indicadores podem ser calculados. Indicadores relativos ao número e ao valor de procedimentos de contratação eletrônica, valor total de contratos, etc. Mas também, como já falei, é importante ter um caso de uso definido. Un caso de uso es un ejemplo específico de uso de dados que visa alcanzar un resultado en la búsqueda de un objetivo. Para cada caso de uso, hay campos de datos específicos necesarios e indicadores que pueden ser calculados. Identificar los principales casos de uso es importante para definir metas claras y mensurables, saber cuáles métricas son necesarias para rastrearlas. Auxilian la priorización de datos necesarios para colecta, publicación y análisis. Permiten identificar los principales usuarios de la publicación de datos y desenvolver estrategias para aumentar o uso de datos que no son algo. Nós recomendamos definir os casos de uso no início da sua jornada pelas contratações abertas, pois assim você pode embasar a sua estratégia de publicação de dados e as suas decisões técnicas de implementação. Se você já tem dados disponíveis, os casos de uso podem ajudá-lo a identificar o que é possível fazer com eles, aumentar o seu uso por diferentes atores, melhorar a forma como são utilizados para tomar decisões e melhorar ainda mais sua publicação de dados. E agora eu vou compartilhar com vocês uns exemplos. Por exemplo, temos o caso da Colômbia, que em seu plano de ação de governo aberto, a Agência de Compras colocou como um alvo a melhoria da concorrência, que é um indicador ampliamente aceito por economistas como uma correlação com níveis mais baixos de corrupção, por exemplo. A Agência de Compras da Colômbia desenvolveu um programa para rotinariamente calcular e rastrear a concorrência classificando instituições. Ofreceu programas de capacitação e incentivos para melhorar o desempenho das agências de compra, publicou diretrizes para profissionais de compras públicas ou como criar licitações competitivas e publicou também relatórios sobre os avanços alcançados. Como resultado, obtuvo mais concorrentes no processo, processos mais competitivos e também menos licitações com um único licitante. Também temos o caso na Ucrânia, onde a venda de ativos estatais, desde empréstimos de millones de dólares hasta inmóviles, equipamento de escritorio de segunda mão, era notória por seu nepotismo e baixo valor. Mas eles
criaron o Prosorro Sale, que é uma plataforma que ajuda a governos a explorar o potencial oculto de seus ativos e gerar mais recetas. Com um projeto radicalmente transparente e uma licitação aberta e justa, o sistema permite a agências governamentais vender ou locar itens cuja comercialização era impossível ou muito ineficiente antes desta estrategia de governo de contratação aberta. Os resultados foram milhões gerados em 3 anos por mais de 243.000 leilados de venta e locaciones, más de 15.000 licitantes utilizaron el sistema. Una pesquisa realizada con potenciales compradores reveló que 74% de ellos confían ahora en el sistema Prosorro Sale, e a Mitachi declaró que el sistema tiene un fuerte efecto positivo en la calidad de los procesos de licitación. Agora tem mais receita, mais processos, mais participantes nos processos. Último, eu gostaria de compartilhar um caso lá na África. Este caso é a administração municipal do Makueni, na Quênia, se comprometeu a adoptar o modelo de contratações abertas para erradicar a corrupção no uso de fundos públicos, implementar uma abordagem sustentável para a contratação pública eficaz por meio de dados abertos e divulgação pública de propostas de contratos públicos. Para isso, fiz parcerias com especialistas em dados abertos, fiz engajamento com grupos locais de sociedade civil para apoiar o monitoramento e fiz divulgação de informações sobre as propiedades de empresas para identificar corrupção e expor a propriedade efetiva. Agora, como resultado, houveram ahorros nos processos de construção de infraestrutura e aumento também na diversidade de fornecedores na cidade. Como conclusão, porque já estou uns minutitos demais, eu gostaria de falar que os exemplos compartilhados demonstram que os dados podem ser utilizados por formuladores de políticas e partes interessadas para justificar reformas necessárias e alcançar melhores resultados na contratação pública. Os dados são apenas uma peça do quebra-cabeça. A OCP, a Open Contracting Partnership, dá suporte a parceiros na elaboração holística de projetos de reforma para que a publicação e o uso de dados façam parte de uma teoria de mudança mais ampla. Eu acho que as perguntas vão ao final do evento, mas gostaria de fazer a apresentação de nossa equipe na África. Nós temos uma Program Manager como eu na África, que mora na Nigéria, e também um chefe da região que mora na Uganda. Eles são Andy Ocon e Edwin Mahamusa. Você tem o contato deles lá, se você quiser. E também eu vou agradecer se vocês depois eu vou encaminhar a minha apresentação para vocês, se vocês podem responder uma pequena pesquisa pós-evento. Obrigada. Obrigado a nós, doutora Mariana. De certeza que virão perguntas. As perguntas serão feitas no final das apresentações. Prosseguindo com a nossa agenda, a seguir temos a apresentação da doutora Bertina, da UFSA Moçambique, cujo currículo invejável passo a citar. A doutora Bertina é funcionária do Ministério das Finanças de Moçambique há sensivelmente 27 anos, tendo desempenhado várias funções a nível da Direção Provincial de Plano e Finanças da Zambésia, Direção Nacional do Plano e Orçamento, e atualmente na Direção Nacional do Patrimônio do Estado, e que coordena ou dirige a UFSA. É jurista de profissão e já exerceu várias funções a nível da administração pública de Moçambique. São os traços marcantes do currículo da doutora Bertina, a quem dou a palavra para a sua apresentação. Obrigado. Boa tarde aos
Espero que consigam ouvir perfeitamente, porque eu continuo com alguma dificuldade, mas consigo perceber algumas passagens e acompanhei de alguma forma a apresentação feita pela doutora Maria Lopes. Queria, antes de mais, agradecer a oportunidade que nos é dada para falar da experiência de Moçambique no processo de contratação pública. Constitui uma honra para nós partilhar a nossa experiência, mas também uma oportunidade para aprender dos outros ordenamentos jurídicos como é que é implementado o processo de contratação pública. A minha apresentação obedece à seguinte estrutura. Irei fazer uma breve contextualização do processo de contratação pública em Moçambique. Irei falar de vantagens na componente da contratação pública eletrônica, que é o desafio que estamos a abraçar. Esperamos a breve trecho alcançar a expectativa que temos em relação a esta componente. E também irei, por fim, partilhar os desafios referentes ao processo de contratação pública em Moçambique, tendo em conta a experiência de alguns estudos, algum aprendizado que temos tido com vários parceiros e também países que implementam o processo de contratação pública e, em particular, a eletrônica, que é a nossa grande carteira de projetos que temos em mão. Em relação à contextualização, dizer que o processo de contratação pública é supervisado e também fiscalizado. Vou pedir para que passem para o próximo slide. É supervisado e também é feita a fiscalização em Moçambique por uma unidade orgânica do Ministério da Economia e Finanças, que é designada a Direção Nacional do Patrimônio do Estado, onde se enquadra a Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições, que tem a responsabilidade de aferir a implementação da legislação em vigor, emitir instruções, emitir normas e também fiscalizar a correta implementação do processo de contratação pelos diferentes órgãos e instituições do Estado. Ainda no que se refere à contextualização, fazer referência a um instrumento legal que está a vigorar, que foi aprovado pelo Decreto 5/2016. Próximo slide, por favor. De 8 de março, que aprova o regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços. Este instrumento aplica-se a todos os órgãos e instituições da administração pública, incluindo as autarquias, e estabelece como o regime geral para efeitos de contratação o concurso público, que é aberto a qualquer interessado, a qualquer concorrente, desde que reúna os requisitos estabelecidos à luz da legislação. E quer concorrente nacional ou estrangeiro deve cumprir os procedimentos estabelecidos e também as regras definidas pelas entidades contratantes no âmbito do lançamento dos respectivos concursos. A componente de contratação enquadra-se no sistema da administração financeira do Estado. Peço para passar para o slide seguinte. O sistema da administração financeira do Estado compreende várias funcionalidades e uma delas tem a ver com o módulo do patrimônio do Estado, que é designado aí por MPE, que compreende duas grandes componentes, a contratação pública e a gestão patrimonial. A contratação pública é o processo de aquisição em que as instituições vão ao mercado, adquirem bens, contratam serviços. E no que se refere aos bens, o ciclo termina com o registro e inventário que é feito na gestão patrimonial. Estes dois grandes processos têm os mesmos pilares, que é o cadastro daqueles que são elegíveis para contratar com o Estado. Tem também os preços de referência, que são os custos mínimos, médios e máximos praticados no mercado dos bens e serviços que são adquiridos pelos órgãos e instituições do Estado, e também tem o pressuposto comum, que é o catálogo de bens e serviços, onde temos as especificações técnicas, a descrição dos bens e serviços que são adquiridos pelos órgãos e instituições do Estado. Podemos passar para o slide seguinte.
Em relação à contratação pública, importa referir que um dos grandes objetivos do governo foi a implementação do sistema eletrônico. Desde o início da reforma do sistema de aquisições do nosso ordenamento jurídico, sempre tivemos a plena consciência de que para a melhor gestão, transparência e eficiência das compras públicas é preciso abraçar os sistemas de comunicação. E daí que foram realizados vários estudos com vista a aferir qual seria a melhor plataforma para a implementação ou operacionalização do sistema eletrônico de compras no nosso país. Tivemos apoio de parceiros de cooperação na perspectiva de implementar a contratação pública eletrônica e atualmente está em curso a aprovação da estratégia atualizada da contratação pública eletrônica e o pressuposto é a integração no nosso sistema de administração financeira do Estado, que é designado por esse staff. A perspectiva é a operacionalização por um período de 3 anos, a contar a partir deste ano, que seria o piloto, até o ano 2024. Podemos passar? Peço para passar para o slide seguinte, se faz favor. A perspectiva que se pretende ainda no que se refere à contratação pública eletrônica é ter um único sistema disponível para o uso de todas as entidades contratantes e também o princípio de integração dos diferentes subsistemas da administração financeira do Estado, onde está o subsistema do patrimônio do Estado, o subsistema da planificação e orçamento, o subsistema da contabilidade pública, o subsistema do tesouro, o subsistema da monitoria e avaliação e a auditoria interna, porque entendemos que o processo de contratação não é um processo isolado, está integrado nos diferentes subsistemas que fiz referência. Atualmente, temos estado a utilizar a nossa página, que tem disponível informação sobre os processos realizados pelos órgãos e instituições do Estado, temos a informação sobre concursos abertos, cancelados, suspensos, temos a informação daqueles que são elegíveis a contratar com o Estado ou impedidos, a legislação aplicável para efeitos de contratação e a informação disponível referente às especificações técnicas e características dos bens e serviços adquiridos pelos órgãos e instituições do Estado. Fazendo um breve histórico da viagem que embarcamos a caminho da contratação pública eletrônica, vale destacar a realização do estudo de viabilidade e também a elaboração da estratégia que teve lugar durante os anos 2016 e 2017, com apoio do DFID. Em 2018 e 2019 foi realizada a avaliação MAPS no nosso país. Para o efeito, tivemos o apoio do Banco Mundial, do DFID e, de alguma forma, também da cooperação alemã, que trouxe-nos grandes subsídios e também permitiu atualizar uma série de ações referentes à contratação pública e fazermos uma introspeção para tirar a fotografia de onde é que nós estávamos na altura em relação ao componente de contratação pública e também ter uma visão futurista que não deixa de fora a contratação pública eletrônica. Em 2021, com o apoio do Banco Mundial, iniciamos o processo da atualização da estratégia de contratação pública e ainda este ano, espera-se a breve trecho fazer a respectiva aprovação e imediatamente implementarmos o piloto referente à contratação pública em Moçambique. Em relação às vantagens da contratação pública, são inúmeras e aqui cito algumas a título de exemplo que esperamos alcançar, pública eletrônica, ampliar a concorrência nos processos realizados pelos diferentes órgãos e instituições do Estado, contribuir mais ainda para o combate à corrupção, ter a informação ou dados relativos à contratação pública antecipada e credível, a adopção de boas práticas de contratação pelos diferentes intervenientes no processo. Ainda como vantagens, entendemos que pode-se melhorar a informação que temos atualmente disponível e sempre que necessário para os gestores está lá a informação de forma antecipada.
não só para os gestores, mas também para os órgãos de supervisão e controle referente aos processos de contratação pública. Entendemos que traz também maior eficiência e transparência, melhora o acompanhamento e monitoria nas contratações, amplia a oportunidade de participação dos agentes econômicos e reduz custos associados aos processos de contratação pública. A título de exemplo, o custo para a publicação dos anúncios dos concursos no jornal ou na imprensa reduz significativamente recorrendo a plataformas eletrônicas. E não só existe maior vantagem, a informação está disponível para qualquer interessado, para a sociedade civil, para o setor privado, os agentes econômicos. Então, temos vários mecanismos que simplificam e aceleram a circulação de informação. Ainda no que se refere às vantagens da contratação pública eletrônica, consegue-se um grande pulo através da desmaterialização dos processos de contratação. O volume de papéis que temos e até a consulta aos papéis disponíveis referente aos processos de contratação reduz bastante. Permite ter a informação antecipada dos planos anuais de aquisições de diferentes órgãos e instituições do Estado, acesso aos documentos do concurso e também conhecimento dos contratos celebrados pelos diferentes órgãos e instituições do Estado, desde o valor do contrato, objeto da contratação, os reais beneficiários ou aquilo que interessar ao público-alvo. No entanto, partilho aqui alguns desafios que se colocam, a necessidade de maior rigor na realização dos procedimentos, também no âmbito da despesa pública, a racionalização e utilização financeiros e a integração da contratação pública na nossa plataforma eletrônica em si constitui um desafio. Mas associado aos desafios que fiz aqui referência, importa destacar também a necessidade de assegurar que todos os intervenientes, aí falo tanto do setor público, setor privado e a sociedade civil no geral, tenham conhecimentos bastantes e habilidades para utilizar a plataforma eletrônica que está a ser desenvolvida. Daí a necessidade de garantir o uso de tecnologias adequadas para sua implementação em todo o país, ter uma interface user-friendly e também assegurar a inclusão digital. Portanto, de uma forma geral, era o que eu queria aqui partilhar no que se refere à experiência do nosso país no processo de contratação pública. Não obstante, várias ações que estão em curso para a concretização deste sonho que temos em carteira. Muito obrigada pela atenção e, mais uma vez, agradeço a oportunidade que nos é dada. Obrigado, doutor Agostinho. Certeza que são muitos conteúdos que iremos extrair da apresentação. De seguida, vou passar ao nosso convidado de Portugal, também lusófono, Dr. Fernando Batista, que é o diretor do IMPIC. É licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, já desempenhou várias funções, dentre as quais representante do Estado português em grupo de peritos de contratação pública, também já foi formador do INA, professor em cursos de pós-graduação na área de contratação pública, conferencista, perito do Ministério Público na área da contratação pública e também é autor de várias publicações e artigos científicos. Tenho a palavra, doutora Fernanda. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite que me foi formulado pelo Serviço Nacional de Contratação Pública de Angola. É um prazer estar aqui a partilhar a experiência de Portugal, mas também estou aqui, sobretudo, para aprender convosco e com as experiências dos outros países irmãos. Eu vou falar sobre dois projetos em Portugal, um já de longa data, que é o Portal Base, e outro que é o Portal Nacional Fornecedor de Estado. E porquê estes dois projetos? Exatamente porque entendo que são essenciais para uma ampla regulação da contratação pública e, sobretudo, para uma transparência
Não sei se estão... consegui passar o slide, sim. Porque digam-me só, se faz favor, se passou o slide, porque estou... Passou, sim, passou, passou agora. Muito bem. Portanto, só para dizer que eu tenho o prazer de ser o presidente do Conselho Diretivo do INPIC, e o INPIC é a entidade em Portugal que regula a contratação pública, resulta da sua lei orgânica, mas também do próprio Código dos Contratos Públicos, aprovado em 2008, e há um artigo do Código que diz claramente que o INPIC é a entidade que regula a contratação pública. E quando falamos deste papel de regulação, é essencial termos em conta que não há regulação adequada se não houver uma ampla e uma eficaz monitorização e acompanhamento da contratação pública, mas também um apoio e orientação eficaz, aliás, falado pela doutora Albertina na apresentação anterior, e, portanto, vamos falar deste ecossistema essencial da regulação / governação da contratação pública. E aqui chegados, gostava então de partilhar convosco o que é o Portal Base. Nós temos esta ferramenta, e o Portal Base é o portal único dos contratos públicos em Portugal, onde estão registados todos os contratos feitos por todas as entidades públicas portuguesas. Este Portal Base enquadra-se naquilo que nós chamamos a contratação pública eletrónica, que a doutora Albertina há pouco referiu, e que em Portugal já tem uma ampla tradição. Posso dizer que em julho de 2007 foi instituída a contratação pública eletrónica, ou seja, desmaterializou-se a contratação pública na medida em que os contactos entre os operadores económicos e as entidades adjudicantes passaram a ser feitos por meios eletrónicos, e temos aqui neste slide, digamos, a história portuguesa da contratação pública eletrónica, com vários marcos ao longo do ano, e estes marcos traduziram-se sempre em incrementos na monitorização e na captação dos dados estruturados. E é importante falarmos de dados estruturados exatamente porque vai permitir, através de filtros, obter a informação essencial, aliás, que a doutora Mariana Fernandes referiu, para podermos monitorizar e dar inputs aos decisores sobre o que é necessário melhorar no ecossistema da contratação pública. E também aquilo que a doutora Albertina há pouco referiu, e que agora que eu subscrevo totalmente, há, sem dúvida alguma, grandes vantagens na contratação pública eletrónica. Eu passo a elencar algumas delas. A eficiência, sem dúvida, é muito mais fácil tramitar um procedimento numa plataforma do que estar a enviar por correio as propostas ou estar a enviar as peças do procedimento, mas, sobretudo, também a transparência. A transparência na contratação pública eletrónica é seguramente muito superior numa contratação pública tradicional. Associado a isso também uma simplificação, o rigor, a inovação, e porque estamos numa era digital, este aspecto também é relevante, e uma melhor monitorização. Qual é o universo do Portal Base? O Portal Base está sendo um portal que tem em si todos os contratos, obviamente que tem que estar por interoperabilidade associada a várias fontes de informação. E, portanto, é difícil perceber o que aqui está neste slide, mas há todo aqui um conjunto de ligações a outros sistemas de informação que permite que os dados cheguem ao Portal Base. Desde logo, há a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que faz a publicação dos anúncios, também há a Comissão Europeia e há o TED, onde são publicados anúncios com publicidade internacional, mas também ao nosso sistema de modernização, às centrais de compras, onde aparece aqui a SPAP, à Inspeção-Geral de Finanças, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, enfim, há todo aqui um conjunto de aspectos, ora que são instrumentos que vão alimentar o Portal Base, ou que o Portal Base será utilizado para que estas entidades obtenham informações. Desculpem. O que é que nos permite o Portal Base? Permite-nos extrair estatísticas
em tempo real, à distância de um dedo, diria eu, basta utilizarmos então os filtros que entendemos, por tipo de procedimento, por tipo de entidade adjudicante ou de adjudicatário, por valores de contrato, por tipologia de contrato, enfim. Podemos encontrar aqui um conjunto de aspectos. E, portanto, temos gráficos temporais que podem ser extraídos no portal base, tabela de valores, indicadores de vária ordem, indicadores relativos às entidades adjudicantes, indicadores das medidas especiais de contratação pública que foram criados recentemente e também indicadores de critérios ambientais, porque cada vez mais nós temos que pensar na contratação pública como uma contratação pública estratégica que, obviamente, que qualquer contrato é celebrado para a satisfação do interesse público, mas nós devemos conseguir almejar atingir outras políticas públicas, como seja a sustentabilidade ambiental, social, económica, a inclusão social, a promoção da inovação, etc. E, portanto, permite-nos aqui ter estes dados todos no portal base. E o portal base, ou melhor, a nossa contratação pública eletrónica, está toda ela criada de forma que, desde a decisão de contratar, tudo tramite em plataformas eletrónicas. Portanto, o anúncio é publicado no Diário da República e automaticamente chega ao portal base. Os envios dos convites, ou, no caso dos procedimentos concursais, não é por convite, é por anúncio, mas também é no portal base. As apresentações das propostas ou das candidaturas são feitas nas plataformas eletrónicas, a adjudicação é feita também nas plataformas eletrónicas e, portanto, temos todo este trajeto é feito através de plataformas eletrónicas. Como é que o portal base funciona? Funciona com uma área reservada, de acesso apenas às entidades adjudicantes que colocam lá determinados dados, mas tem uma área pública de acesso a qualquer cidadão, sem qualquer necessidade de estar registado ou ter qualquer palavra-passe. E nesta área pública, que é o que me interessa em termos de transparência, vamos ter desde os anúncios, como todos os contratos, e em cada contrato os dados essenciais, como seja quem é que contratou, por que procedimento é que contratou, qual o preço do valor adjudicado, qual o prazo de execução, mas o próprio contrato em PDF é colocado no portal base. Portanto, qualquer cidadão, qualquer entidade pode, na área pública, aceder a toda esta informação, inclusivamente ao próprio contrato, obviamente que expurgado dos dados pessoais, em termos de proteção de dados pessoais. Não só a fase da formação está no portal base, na área pública, como as modificações contratuais. Qualquer modificação contratual, como seja trabalhos complementares, etc., fica registado na área pública do portal base, repito, de acesso a qualquer entidade. Este gráfico aqui temos, fala-nos daquilo que é o nosso ecossistema da contratação pública eletrónica, portanto, temos uma entidade adjudicante que se publica o anúncio no Diário da República, automaticamente o Diário da República, por interoperabilidade, vai fazer chegar o anúncio ao portal base, depois este anúncio chega aos operadores económicos via Diário da República ou via portal base, os operadores económicos obtêm das plataformas eletrónicas os documentos da proposta, os documentos do procedimento, perdão, mas também submetem nas plataformas eletrónicas as propostas. Essas propostas, por upload, chegam à entidade adjudicante, que as obtém, e, portanto, tudo isto é por interoperabilidade no portal com o Diário da República e as plataformas eletrónicas. Não confundir o portal base enquanto portal de registro dos contratos com as plataformas eletrónicas, que são os instrumentos através dos quais os procedimentos irão ser tramitados. Como eu vos falei, a questão da ecologia é importante e o portal base também já consegue captar quais os contratos que têm indicadores ambientais, sejam logo nas especificações técnicas, sejam através dos critérios de adjudicação. A contratação pública representa, em termos de União Europeia, qualquer coisa como 14% do PIB europeu, o que é mais ou menos 1,8 bilhões de euros por ano. E, portanto, como há pouco referi, temos que ter em consideração a sustentabilidade, inovação, poupanças financeiras, diminuição dos custos de eliminação, para darmos ou conseguirmos atingir aquilo que nós chamamos a economia circular.
E é através do portal base que vamos ter estes indicadores para podermos efetivamente monitorizar e propor as melhores soluções. Obviamente que o portal base, toda a informação que está no portal base, e o portal base é importante para efeitos daquilo que nós chamamos de accountability, mas também importante para aqueles que forem os auditores. Nós temos protocolos para a obtenção de informação que está na área reservada, por exemplo, para o Tribunal de Contas Nacional, para a Inspeção-Geral de Finanças, para a Procuradoria-Geral da República, quando existam indícios de crimes relacionados com a contratação pública, e também para a Autoridade da Concorrência. Portanto, temos aqui, digamos, uma estrutura para que os auditores possam obter informações em tempo real no portal base. E, portanto, como eu vos disse, temos então estas 4 entidades, e aqui falta a Inspeção-Geral de Finanças neste slide, que têm acesso não só à área pública, porque qualquer cidadão tem acesso à área pública, mas também à área reservada, onde constam muito mais dados. E, portanto, nós, através do portal base, também damos apoio e aquilo que nós chamamos a profissionalização, aliás, também falada nas apresentações anteriores. Quer em termos de legislação, quer em termos das próprias da utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública, mas também da própria utilização do portal base e como é que se pesquisa, como é que se registram lá dados. Temos aqui também, em termos de informação e de aprendizagem, temos também aqui, através do portal base, um conjunto de elementos que nos parecem essenciais, porque, como há pouco a doutora Albertina referiu, se não houver conhecimento, uma capacitação daquele que tem que utilizar as ferramentas não vão ter qualquer utilidade. Esta profissionalização, esta capacitação, quer do comprador público, quer dos operadores económicos, tem incomensuráveis benefícios e a sua ausência também traz prejuízos enormes. Eu, porque o tempo é curto, não vou aqui, podem estar a ver aqui nesta apresentação, todos os benefícios e os riscos na ausência da profissionalização, e interessa-nos aqui particularmente, e isto não pode ser esquecido, que a contratação pública eletrónica tem que ser robusta, e para ser robusta tem que ser segura. A transformação digital só consegue chegar a bom porto se tiver segurança, se as pessoas tiverem confiança na sua estrutura. Quais são os requisitos para que uma transformação digital e para que as plataformas eletrónicas e para que o portal base consiga funcionar de forma adequada? Requisitos de autenticidade, integridade, confidencialidade, rastreabilidade e conformidade processual. E para isso temos que ter uma autenticação forte, não haver dúvidas quem é que registou, quando é que registou, e para isso a assinatura digital qualificada assume um papel determinante, mas também os chamados timestamps, ou seja, os selos temporais, que também vão dizer quem é que assinou e quando assinou, se a proposta entrou dentro do prazo, fora do prazo, etc. É importante também a chamada encriptação, ou seja, garantir que antes da data limite de abertura das propostas, elas estão encriptadas, ou seja, não são legíveis. Elas já estão na plataforma, mas ninguém as pode ver. E só assim se garante a transparência na contratação. E também aquilo que nós chamamos o rastreio das operações. Como é que nós fazemos a autenticação? Através do cartão de cidadão, que tem, cada cartão de cidadão, que é o nosso bilhete de identidade, tem uma assinatura digital, ou através de certificados digitais que são criados para o efeito. Aqui temos a figura do nosso cartão de cidadão e aqui tem um chip onde temos a assinatura de cada um de nós. E, portanto, a integridade funciona com os documentos e transações relevantes assinados digitalmente e atesta a autenticidade e integridade dos dados. Os dados são marcados com seus temporais, como vos falei, e atestam os trabalhos realizados num dado instante de tempo. A questão da encriptação, também há pouco falei, que acesso às propostas apenas disponível expirado o prazo de submissão, portanto as plataformas só depois de terminado o prazo é que vão atribuir
um login e uma password aos elementos do júri para que possam desencriptar as propostas e, portanto, pelo menos 3 assinaturas, 3 pessoas têm que ir à plataforma colocar a sua palavra-passe. Cada operação ou um pedido realizado é registado e os registros são arquivados e assinados digitalmente. O tempo é curto, eu vou falar rapidamente daquilo que nós chamamos o Portal Nacional de Fornecedores do Estado, ou seja, foi um portal criado recentemente, aliás, o ano passado, que tem como finalidade simplificar e agilizar os procedimentos de verificação e comprovação da inexistência de impedimentos à contratação. Designadamente, não ter dívidas à administração fiscal, não ter dívidas à segurança social e não ter sido condenado. Ou seja, estes dados, em vez de ser o operador económico a ter que os fornecer à entidade adjudicante, o facto de ele estar registado neste Portal Nacional de Fornecedores do Estado vão ser os próprios serviços fiscais que vão dizer se ele tem dívidas ou não tem dívidas. Vai ser os próprios serviços da Justiça que vão dizer se ele foi condenado ou não foi condenado. Ou seja, há aqui uma interoperabilidade entre o Portal Nacional de Fornecedores do Estado e fontes diversas onde os dados estão. E, portanto, não há dúvida nenhuma se aquele operador económico está ou não está em condições de ser contratado, com a vantagem, aplicando-se aqui do Only One Principle, de não ter que entregar ao Estado aquilo que o Estado já tem em seu poder, que são estes dados. E, portanto, nós temos neste portal, ele está também por interoperabilidade ligado ao portal base, e temos o fornecedor registra-se, para se registar basta dar o seu consentimento, ter que dizer quais são os representantes legais e permitir que a sua situação seja consultada. A entidade adjudicante vai ao portal e obtém os dados que entender, mas o cidadão, o público em geral, também pode pesquisar, não os dados todos, há dados que são dados pessoais que só as entidades adjudicantes é que podem ter acesso, mas determinados dados sobre determinados operadores económicos. Portanto, relativamente ao fornecedor, ele é autenticado com a sua assinatura através da administração tributária, põe o NIF e o portal atribui-lhe, portanto, a administração tributária tem uma palavra-passe e ele utiliza a sua palavra-passe para fazer um pré-registro. Depois de dar o seu consentimento, ele passa a ser registado. Os representantes legais, como vos disse, também têm que estar registados e têm que dar o consentimento para que a sua situação seja analisada. Isto pode ser através do cartão de cidadão ou através da chave móvel digital. Os dados são validados pela administração fiscal e ele passa a estar, então, registado. É atribuído um número a este fornecedor e o portal vai notificar por o e-mail que ele indicar tudo o que se passar. E cada vez que a sua situação for consultada, ele vai ter conhecimento disso. Portanto, há aqui este registro que vai depois permitir, então, que haja acesso a estes dados todos. Dados da entidade, catálogo do fornecedor, ele pode colocar o que é que faz, quais os contratos que fez anteriormente, portanto, pode servir aqui também como o próprio catálogo dele próprio, emissão de declarações, consulta de regularização, enfim, consulta do registro criminal, quais as empresas em que ele tem agrupamentos, enfim. Aqui um conjunto de aspectos que são muito úteis, e estão apenas aqui alguns campos em que o portal está construído. Portanto, tem aqui os representantes legais. Eu depois faço chegar esta apresentação para poderem visualizar melhor, mas o tempo é curto. Isto são tudo, digamos, campos do próprio portal. E, portanto, o catálogo aqui também, o que é a descrição da empresa, que prémios é que ganhou, enfim, declarações abonatórias, ou pode aqui colocar um conjunto de aspectos que poderão ser uma mais-valia. E depois temos as tais emissões de declarações, dizer ele tem a situação regularizada perante a AT, ele tem a situação regularizada perante a Segurança Social, etc. Portanto, eu sei que estou já muito alongado, tudo isto são campos do portal que eu depois vos farei chegar. O que é que eu
gostava, se fosse possível, gostava de vos apresentar um pequenino vídeo de 2 minutos sobre o portal base e o portal nacional fornecedor de Estado, se me for autorizado. Senhor... autorizamos, sim. Muito bem. Então, se for possível... A União Europeia estabeleceu que as administrações públicas deveriam executar a contratação pública de forma eletrónica. Em Portugal, a contratação pública eletrónica teve início em 2008. Portugal destacou-se rapidamente na utilização de meios eletrónicos a nível europeu, mantendo os valores de desmaterialização bastante acima da estimativa europeia. Portugal conseguiu ser inovador no desenho do processo de contratação pública eletrónica, optando pela promoção de um mercado privado de plataformas eletrónicas. Conseguiu ainda inovar através da criação de um portal eletrónico único, com o objetivo de ser o repositório da informação pertinente relativamente a toda a contratação pública. Em 2018, o portal base passa a disponibilizar outros serviços de apoio, como o Documento Europeu Único de Contratação Pública e os dados abertos de contratação no formato internacional, Open Contracting Data Standard. O portal base tem sido galardoado com diversos prémios europeus, reforçando o caráter inovador das suas práticas e acessibilidades. Em 2021 foi lançado o Portal Nacional de Fornecedores do Estado, que facilita a verificação e comprovação da inexistência de impedimentos à contratação previstos no Código dos Contratos Públicos. Estabeleceu também protocolos com diversos interlocutores na área da contratação pública para troca de informações de forma a promover uma maior agilização dos processos de fiscalização, controlo e monitorização. Com a contratação pública eletrónica, promove-se a desmaterialização de processos, a redução de tempos de contratação, bem como se agilizam os procedimentos, tornando-os mais eficazes, eficientes, transparentes e acessíveis nacional e internacionalmente. www.impic.pt. Dar forma ao futuro. Muito obrigado pela apresentação do vídeo e, da minha parte, agradeço a paciência, peço desculpa por ter ultrapassado o tempo e estou, obviamente, disponível para prestar qualquer esclarecimento. Obrigado, Fernando. Nós é que agradecemos a gentileza e, sem mais delongas, vou passar para a nossa diretora-geral adjunta, a doutora Lígia Vuns, que é o nosso nível, dispensa a apresentação, mas por formalidade vou, em breves traços, falar sobre ela. Licenciada em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, também é pós-graduada em Gestão e Controle Financeiro e Orçamental, teve uma passagem pela banca e está no Serviço Nacional de Contratação Pública a progredir desde 2014. Doutora Lígia, tem a palavra, por favor. Boa tarde, doutor Cândido e prezados conferencistas e os nossos participantes internautas no webinar. Só um momento, por favor. Portanto, a nossa apresentação também vai se versar sobre os contributos ou os passos que nós já vimos dando a nível da contratação pública eletrónica, a nível daquilo que nós consideramos como uma contratação pública abrangente e aberta. A minha apresentação vai se versar por estes 4 tópicos. Vou fazer aqui uma contextualização. Primeiramente, passarei então para a trajetória que a Angola já tem vindo a trilhar para uma contratação pública mais transparente, justa e eficiente, os próximos passos que nós nos propusemos a dar e as considerações finais.
Em termos de contextualização, nós gostaríamos de referir que as compras públicas constituem um fator importante para o desenvolvimento, para o crescimento e desenvolvimento do país, sendo certo que Angola é uma economia que ainda é pouco diversificada, temos ainda inflação a nível dos 2 dígitos, e também referir que, não obstante termos observado agora nos últimos exercícios, no último exercício digo uma inflexão aqui no crescimento do nosso PIB, o país passou nos últimos 3, 4 anos ainda num período de alguma crise económica. Não obstante ainda isso, é importante referir que as compras públicas têm um peso relevante na nossa economia. Nós ouvimos o Dr. Fernando Batista apresentar os dados da União Europeia sobre o peso da contratação pública no PIB europeu. A nível de Angola, gostava de referenciar que nós estamos com os dados de 2021, apresentam portanto, indicam que nós temos um peso de 9% no PIB. A contratação pública representa 9% do PIB, e a nível daquilo que é o Orçamento Geral do Estado, a contratação pública tem um peso de 26%. Portanto, é um mercado, ou é uma área a se tomar em consideração. Próximo slide, por favor. A nível daquilo que é o trabalho que nós vimos desenvolvendo, referir que o Serviço Nacional de Contratação Pública é o órgão responsável por regular, monitorizar, supervisionar, fiscalizar e auditar a contratação pública em Angola. A nossa atuação é assente em 4 pilares. Portanto, os 4 pilares são o cumprimento do quadro legal e regulatório. O segundo pilar tem a ver com a capacitação das pessoas e organizações. O terceiro, com o reforço dos processos e procedimentos. E o quarto pilar faz referência à integridade e transparência no sistema. Tendo em conta esses 4 pilares, gostava de fazer aqui o enfoque para o quarto pilar da integridade e transparência, nomeadamente naquilo que é o nosso trabalho, o nosso esforço para a criação de um sistema de aquisição transparente que estimula a concorrência a transparência, e, portanto, que tenta que o Estado obtenha o melhor valor econômico face à despesa, ou face ao bem ou serviço ou à empreitada pública que se vá adquirir. Próximo slide. É assim que naquilo que é os nossos atributos, e tendo em conta os pilares de atuação que já referi, desde a sua criação, desde 2010, que nós temos vindo portanto, a passar por várias fases de estruturação, melhoria da nossa forma de atuar, os nossos mecanismos de melhor supervisionar e fiscalizar o mercado de contratação pública. E já desde a primeira lei, que foi a Lei 20/10 de 7 de setembro, nós já tivemos uma segunda lei. Neste momento estamos na vigência da terceira lei, posso assim dizer, desde 2020, que temos a Lei número 41/20, de 23 de dezembro. Ainda neste processo de incursão, de melhoria para o sistema de contratação pública, fazer referência em 2018, foi então lançado o projeto piloto daquilo que é hoje o Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica. Também fazer referência ao nosso sistema de gestão de contratos, que
foi lançado em 2020 e estamos em vias ou em processo também de tratamento do lançamento da nossa base de dados de preços de referência, também do nosso sistema de gestão de calções, entre outros desenvolvimentos que nós vimos implementado. Próximo slide. Aquilo que é a contratação pública eletrónica e o que os dados nos indicam em termos de taxa de penetração, podemos referenciar, e tendo em conta aqui esta estatística do site statista.com, referir que em Angola tem cerca de 9 milhões de usuários de internet, face à população de 3 milhões, nós podemos estar aqui a considerar que temos uma taxa de penetração a rondar os 27%, que podemos considerar baixa, tendo em conta os outros países africanos e a sua população. Próximo slide, por favor. Então, passando para aquilo que nós, tendo em conta então estes dados o nosso pilar de atuação, a incursão que vimos fazendo ao longo da nossa criação, é sobre contratação eletrónica que nós gostaríamos de frisar, portanto, do conjunto de ações que nós vimos fazendo para concretizar os princípios da concorrência e transparência, frisar aqui o nosso enfoque para o alargamento e para a expansão aqui da contratação eletrónica. Os dados atuais indicam que nós temos 29 EPCs, ou entidades públicas contratantes, que já utilizam o Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica, mas face ao universo das unidades orçamentais, esse número ainda é reduzido. Portanto, a nossa meta, o nosso objetivo é que possamos alargar ainda mais. Portanto, aqui uma meta de 40% de abrangência, ou de abarcarmos as unidades orçamentais até o final do ano em curso. Outras ações prioritárias que vão na senda da transparência, da transparência e da concorrência, tem a ver também com o fomento ou o incentivo à participação das MPMEs na contratação pública tradicional e na eletrónica em particular. Outros aspectos também estão também diretamente ligados com o alcance a fornecedores internacionais. Portanto, a contratação eletrónica também tem-nos trazido isso, tem-nos trazido a participação de players fora das nossas fronteiras, e também aqui a implementação da nossa base de dados de referência, a publicação dos planos anuais de contratação, enfim, uma série de documentos ou de iniciativas que levam para uma contratação pública transparente e abrangente e aberta. O que nós gostaríamos de enfatizar aqui em termos de... No próximo slide, por favor. O que nós gostaríamos de enfatizar em termos do Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica, portanto, é que ele é uma solução de e-procurement. Portanto, ela é feita numa plataforma digital que é gerida por nós mesmos, pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, ao contrário, por exemplo, que vimos em Portugal, que as plataformas são privadas, também são entes privados que fazem a gestão das mesmas. No caso de Angola, ainda temos uma única plataforma e ela é gerida pelo Serviço Nacional de Contratação Pública. Em termos
implementação ou da forma como é que ela funciona, portanto, as entidades contratantes, quando desencadeiam no SNCPE, o objetivo é que seja que todo o processo de contratação seja feito via o SNCPE, portanto, ele cobre todo o ciclo de formação e execução do contrato. Nós estamos a falar, portanto, desde a publicação do plano anual de contratação, estamos a falar do registro, cadastro e certificação de fornecedores, estamos a falar, portanto, o próprio desencadear do procedimento de contratação eletrónica, portanto, o lançamento, a abertura do concurso, a disponibilização das peças de procedimentos, a submissão das propostas, enfim, todo o processo de formação que passa a um contrato e, inclusive, portanto, a adjudicação das propostas eletronicamente. A nível, e também está, como já foi referenciado, a nível do SNCPE também estamos a desenvolver a ferramenta do sistema de gestão de cauções e a base de dados de referência. Próximo slide, por favor. Já foi também aqui muito referenciado pelos conferencistas que me antecederam, o Dr. Fernando Batista, a doutora Albertina e a doutora Mariana Lopes, dos vários benefícios da contratação eletrónica. E em Angola também não é diferente do que nós temos experienciado, essa expressão, é mesmo, portanto, é a desburocratização e a desmaterialização de todo o processo de contratação pública. Para além da questão da eficiência, portanto, mais rapidamente as entidades públicas contratantes despoletam o procedimento e os operadores econômicos podem ter acesso às informações do próprio do procedimento. Nós estamos aqui a falar de ganhos como a transparência ao longo do processo, em que os dados estão disponíveis para o público em geral, ou quem participa do procedimento. Estamos a falar na garantia do cumprimento da regulamentação, porque a entidade contratante tem passos para seguir e o sistema, da forma como está parametrizado, leva a que ela tenha, que a entidade siga estes passos, estes determinados passos com base na lei. Estamos a falar também da segurança, portanto, que os próprios operadores já nos vêm demonstrando na plataforma, a integridade dos procedimentos e não é demais referenciar que aqui o dado que nos salta também à vista, que tem a ver com a poupança que nós já vimos também verificando ao longo destes 4 anos de contratação eletrónica. Próximo slide, assim é que nós gostaríamos de referenciar que desde a implementação do SNCPE em 2018 foram já desencadeados 94 procedimentos de contratação pública e deste total de procedimentos desencadeados nós conseguimos já aferir uma poupança de 111.240 milhões de kwanzas, o que representam, o que tem aqui um percentual de 24% face ao valor estimado dos contratos. Outra referência que nós gostaríamos aqui de fazer tem a ver com um novo procedimento de contratação que não existia antes de 2021, portanto, estamos a falar com a publicação da Lei 41/20, que entrou em vigor, mas pronto, já em 2021, ou em finais de 2020, início de 2021, nós deixamos de ter 4 procedimentos
de contratação pública e passamos a ter mais 2. Portanto, passamos a ter no total 6 procedimentos. Um destes procedimentos é o dinâmico eletrónico, que tem aqui, nós temos aqui, hoje, dados de 2022, portanto, primeiro semestre de 2022, temos aqui 46 procedimentos já desencadeados ou registrados na plataforma, sendo certo que no período homólogo, portanto, primeiro semestre de 2021, o número era exíguo, nós estaríamos a falar de 6 procedimentos dinâmicos eletrónicos desencadeados no SNCPE. Próximo slide. O que nós gostaríamos de referenciar também, além da nossa contratação eletrónica, tem a ver com o sistema de gestão de contratos. Como em Angola, no nosso país, a contratação pública eletrónica não é obrigatória, nós temos aqui um outro instrumento, também ele eletrônico, em que as entidades contratantes podem utilizar para registrar os seus procedimentos, os seus contratos. Portanto, e é isso mesmo que é o SG, portanto, foi desenvolvido em 2020, ainda está numa fase também recente, e ele foi desenvolvido para ser um repositório único de todos os contratos celebrados pelas entidades públicas contratantes. Ele também pretende-se que seja, que cubra todo o processo de formação e execução dos contratos, que as informações estejam disponibilizadas de forma simples e organizada, portanto, e que também que faça uma integração com o sistema patrimonial e o sistema de execução da despesa. Em termos de funcionalidades, portanto, nós, como as entidades contratantes, logo desde o início, ou mesmo que não façam desde o início, a partir do momento que vai registrar o contrato, ela também deve registrar aquilo que foi a fase de formação que decorreu de forma tradicional, que decorreu ainda a nível dos papéis, por assim dizer. Portanto, a partir do momento que a entidade contratante registra o seu contrato, ela também, portanto, a ferramenta permite, o SGC permite que neste registro que vai-se fazer uma verificação, uma análise técnica de todo o processo, é como se estivesse a fazer ali uma validação do próprio processo. Em termos de benefícios, eles são logo evidentes, portanto, nomeadamente naquilo que é também a conformidade legal dos contratos, portanto, uma vez que há essa verificação técnica do processo. Para além disso, há outros ganhos, há ganhos também a nível da contenção dos atrasados, porque a entidade contratante não consegue, ou o sistema não permite que ela faça pagamentos sem que essa despesa esteja devidamente orçamentada, cabimentada, enfim, e passar por todas as fases de pagamento. E pronto, outro benefício, claro, que é o acompanhamento adequado das despesas. O próximo slide, o que nós gostaríamos de referenciar é que também há um número também crescente de entidades contratantes que já usam ou que já fazem o registro do seu contrato no SGC. Nós podemos também trazer aqui dados do primeiro semestre de 2022, que temos, ou dados atualizados, que temos 6.306 contratos registrados no SGC, o que representa um valor de 189.863 milhões de kwanzas. Próximo slide. E a nível aquilo que nós podemos considerar uma contratação pública transparente e aberta é a criação e a utilização do nosso portal de contratação pública, que também ele foi desenvolvido para ser um meio privilegiado para centralizar e divulgar
a informação sobre o sistema de contratação pública eletrónica, o que nós podemos verificar, portanto, as entidades contratantes, além portanto, os operadores econômicos e o público em geral, a nível do portal, podem aceder a minutas de contratos, e antes disso, as peças, as próprias minutas de peças contratuais. Também estaremos a falar de consulta de anúncios, portanto, os anúncios de lançamento de concursos também estão disponíveis ao nível do nosso portal. Outra das novidades, por exemplo, é o chamado espelho de contrato. Portanto, é possível também, a nível do nosso portal, daquelas entidades que já fazem o registro dos contratos no sistema de gestão de contratos, é possível ao público em geral poder aceder à informação sobre este contrato, ou sobre os contratos que estão registrados no SGC. Porque o tempo já se alonga. A nível daquilo que os próximos passos que nós nos propusemos a dar, tem a ver com alargar, portanto, ainda o enfoque é mesmo a contratação eletrónica, e como os próximos passos o alargamento, o incentivar a envolvência das entidades contratantes no Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica. Outros dos nossos próximos passos portanto, trabalhar com os nossos parceiros institucionais para a melhoria ou para assegurar as melhores condições tecnológicas para o uso, então, da contratação eletrónica. Também foi referido aqui também pelo Dr. Fernando e pela doutora Albertina, aqui a questão da capacitação dos profissionais da contratação pública, e aqui estamos a falar não só da capacitação dos operadores econômicos, dos operadores econômicos, sim, mas também do próprio profissional de compras públicas. Portanto, sem essa capacitação, pensamos nós que também não conseguimos, portanto, não conseguimos aqui um maior grau de cobertura do SNCPE. Em termos de considerações finais, nós gostaríamos de referenciar que é portanto, o SNCPE constitui a principal aposta do nosso executivo, portanto, tendo em linha de conta as garantias dos valores que norteiam a contratação pública nacional. Estamos a falar da transparência, da concorrência, da economicidade, entre outros. Também referir aqui que o SNCPE também concorre para a concretização dos nossos compromissos internacionais e claramente, e antes disso, para a consolidação fiscal que o nosso país também está a trabalhar para tal. E não querendo repetir-me, eu gostava só de frisar aqui os três ganhos, ou aqueles benefícios que nós, vamos dizer que antes do SNCP, que temos uma contratação pública angolana antes do SNCP e depois do SNCP, que tem a ver com um aumento. Temos aqui a visibilidade que os players têm das necessidades de compra. Nós falamos aqui dos planos anuais de contratação pública, os nossos PACs são ferramentas que nós não tínhamos no passado e que hoje estão disponíveis para qualquer interessado em contratação pública eletrónica, acessando o nosso site. Outro aspecto tem a ver com a melhoria da capacidade de monitorização da despesa pública,
Portanto, se nós com o aumento da eletrônica e com a expansão também do SGC, essa monitorização será cada vez melhor. E por fim, mas não menos importante, então, frisar aqui que a ferramenta contratação eletrónica permite-nos maior celeridade, simplificação e estimular a melhoria do ambiente de negócios e a promoção da confiança de todos nós. Portanto, tanto as entidades contratantes, as empresas, como o cidadão em geral. Eu ficava por aqui, portanto, creio que ainda teremos aqui o nosso momento ainda de perguntas e respostas, sendo certo que estamos disponíveis para esclarecer o que com a apresentação ainda não ficou claramente percebido. Muito obrigada e até já. Obrigado, diretora, os outros preletores. Indo direto para a fase de perguntas e respostas, ia pedir que fossem objetivos e, para início de conversa, eu próprio ia colocar aqui algumas questões que já tinha aqui agendadas. Para a primeira preletora, portanto, ia perguntar se a OCP, tendo presente que o Dr. Fernando falou na capacitação dos operadores, se a OCP só assiste os governos ou também outros operadores, instituições públicas, eventuais, outros contratantes. Uma segunda questão também para a doutora Mariana era, para além do Quênia e da Nigéria, se a OCP tem alguma experiência da África subsaariana, por exemplo, ou ainda na África Central. E uma terceira questão era no sentido de saber os princípios da OCP indicam para a contratação pública eletrónica ou para meios digitais. Se efetivamente o alcance desses meios digitais significa o alcance dos objetivos da OCP. Eram essas três questões para a doutora Mariana. Para o doutor Fernando, também, se me permitem, telegraficamente, era saber apenas se os acessos ao portal base, ao portal de fornecedores, é gratuito ou oneroso. Ia ter essa informação. Para a doutora Albertina, Moçambique, talvez tentar compreender melhor o enquadramento da UFSA, ou seja, se a UFA é um órgão interno do Ministério das Finanças e Economia, ou se a semelhança do SNCP é um serviço autônomo. Para já eram as três questões a colocar. Obrigado. Ia convidar, sobretudo, o meu colega Fortunato também para colocar questões sobre o CPE e SNCPE. En cambio de las preguntas, eu vou começar com a resposta dos países onde o CP está trabalhando agora na África. Trabalhamos com Ghana, Nigéria, Uganda, Quênia, Zâmbia. São os países onde a OCP está agora trabalhando. Eu vou compartilhar enlace nosso sítio web. Você pode ver lá as histórias de nosso trabalho, mas se vocês têm dúvidas, também podem fazer contato com colegas na África. Também temos uma colega que fala francês, porque eu vi que pessoas esqueci o país, mas perguntaram se tinham tradução no francês. Nós temos 3 colegas
que falam também, não sei se vocês precisam fazer o contacto a Madagascar. Os colegas de Madagascar perguntaram a tradução. Nous avons à peu près 3 collègues qui parlent le français et qui font du travail en Afrique. Donc, si vous voulez passer connaissance de notre travail en français aussi, vous pouvez nous contacter pour les collègues de Madagascar. Nós temos também helpdesk, uma mesa de ajuda na América Latina. Uma das pessoas que trabalha lá fala muito bem português, então também, se vocês quiserem fazer uma pergunta técnica do standard, do padrão de dados, também podem encaminhar a pergunta para mim. A nossa mesa de ajuda pode responder. A outra pergunta que você falou para mim era de a capacitação para outros atores. Sim, nós trabalhamos com o ecossistema da contratação pública, tudo. Somos parceiros com os governos federais, estaduais, municipais, mas também com a sociedade civil, a universidade, fornecedores. A semana passada eu tive o prazer de conhecer a doutora Sônia aqui no Chile. Ela esteve em uma missão oficial como governo de Chile, mas também a delegação de Angola participou em workshop que a gente fez aqui com todos os atores de contratação aberta do país, onde trabalhamos como fazer diferentes utilizações de dados abertos para fazer melhores contratações públicas no país. Lá há muitas pessoas do governo, mas também, como já falei, universidades. Mesmo a gente também trabalha com a prensa, jornalistas, pesquisadores de universidades, mesmo fornecedores também que utilizam os dados da contratação pública para fazer melhores ofertas e participar mais do mercado público. A última pergunta, eu gostaria de falar que na OCP nós não trabalhamos somente com sistemas eletrônicos. Vocês podem fazer a publicação de dados sem ter ainda a adoção de sistemas eletrônicos de contratação. Se você tem sistemas eletrônicos de contratação, é muito mais fácil, porque a recolecção de dados é mais eficiente, é mais sencilla, tem mais certeza de que os dados estão bem, mas mesmo não é uma condição necessária para fazer a publicação. Se você quiser fazer o esforço de fazer a publicação e utilizar os dados para seus casos de uso, você pode fazer isso sem ter IGP já estabelecido ou obrigatório para todas as agências de compra. Eu acho que essas são as 3 perguntas que você fez para mim, mas se eu não contestei, por favor, fala para mim, ou se meu portunhol é muito bom, fala para mim, eu vou tentar contestar uma outra vez em espanhol. Não, estou satisfeito, obrigado. Então, eu vou responder à questão muito brevemente. Não há qualquer pagamento que quer as entidades adjudicantes, quer os operadores económicos tenham de fazer para a utilização do portal base ou o portal nacional fornecedor de Estado. Portanto, é completamente gratuito e é o INPIC, através do seu orçamento, que suporta os encargos com estes portais. Não sei se respondi, Sr. Moderador. Não, respondeu sim, respondeu.
O meu objetivo era ter essa indicação para outros fins, mas estou esclarecido. Obrigado, doutor Fernando. Agora, a doutora Albertina, por favor. Sim, obrigada. Dizer que a unidade funcional de supervisão das aquisições é um órgão do Ministério da Economia e Finanças e tem como responsabilidade coordenar, fiscalizar e supervisar toda atividade relacionada com a contratação pública, Sistema Nacional de Dados sobre Contratação Pública, informações e programas de capacitação em matérias de contratação pública. Ainda no âmbito da sua atuação, a Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições tem a prerrogativa de interagir com vários setores, tendo em conta matérias específicas referentes aos procedimentos de contratação. Tem também a prerrogativa de requisitar, sempre que necessário, documentos relacionados com processos de contratação, solicitar informações às autoridades competentes sobre os atos praticados em procedimentos de contratação e, sempre que se justifica, a unidade funcional pode propor a Sua Excelência o Ministro da Economia e Finanças a suspensão do procedimento de contratação quando se identifica alguma irregularidade e também tem acesso à informação referente aos contratos existentes ou realizados pelos diferentes órgãos e instituições do Estado e, sempre que necessário, constituir grupos de trabalho ou equipas interministeriais para constituir ou compor um grupo de trabalho em matérias específicas ou técnicas sectoriais que tocam a componente de contratação pública. Muito obrigada. Doutor Fernando, aqui uma pergunta no chat para si, que eu vou passar a ler. Qual é o papel do INPIC no processo de profissionalização dos profissionais de contratação pública? Foi feito aqui por algum dos nossos participantes. Bem, então, o INPIC tem um papel na profissionalização, designadamente porque tem parcerias, quer com o Instituto Nacional de Administração, que é a entidade portuguesa responsável pela formação para as entidades públicas, mas também com universidades, por exemplo, a Faculdade de Direito de Lisboa, temos cursos para capacitar, sobretudo, quem está do lado da administração, isto é, o comprador público, aqueles que têm que fazer as peças, aqueles que têm que analisar as propostas e fazer propostas de decisão, têm que acompanhar a execução contratual. Portanto, temos esse papel e também temos um outro papel de disseminação de informação no nosso portal, quer no portal base que falei há pouco, quer no portal do INPIC. Nós fazemos, por exemplo, aquilo que chamamos orientações técnicas. O que são orientações técnicas são digamos, instrumentos em que damos a nossa interpretação sobre as questões de mais difícil aplicação do Código dos Contratos Públicos. Portanto, aquilo que nós fazemos são as chamadas FAQs, ou perguntas e respostas frequentes, mas também orientações técnicas. E também divulgamos nos nossos portais toda a informação nacional, europeia ou internacional, que não Europa, sobre as boas práticas de contratação pública. Também criámos recentemente, e apraz-me realçar este aspecto, criámos recentemente um Centro de Competências de Compra Pública de Inovação, ou seja, capacitar as entidades a utilizar os instrumentos de contratação pública para induzir a inovação na economia, para promover a inovação. Portanto, o papel do INPIC nesta matéria é, diria eu, significativo. Obrigado, doutor Fernando. Penso que aqui uma pergunta para a diretora Lígia. Estou aqui a ler no chat. O SGC encontra-se disponível para todas as EPCs ou somente para algumas? Penso que essa pergunta é interna aqui para a doutora Lígia. E também aproveito para convidar o meu colega Fortunato, mais uma vez, a colocar questões. Eu acredito que há algumas similitudes ou
aspectos interessantes entre o CPE e o nosso Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica. Doutor Canto, boa tarde. Não sei se já posso colocar. Doutor Fortunato, desculpa, a diretora ia intervir, após a diretora penso que pode tomar a palavra. A diretora vai intervir agora, vai responder a uma questão. Depois Pois, pode tomar a palavra. como dizias, Dr. Cândido, foi uma pergunta privada ou particular, mas foi respondida ao senhor Martinho Naenda, que o SGC está disponível, ou encontra-se disponível para todas as EPCs, portanto não está restrito a algumas entidades, sendo certo que ele está numa fase piloto e que paulatinamente vai se passando para as várias entidades. O que também aconselhamos às entidades é que antes mesmo de começarem a registrar os seus contratos, devem contactar-nos a nós, SNCP, para a devida formação, portanto, do uso da plataforma, e a partir daí, a partir deste momento, então, começarem de forma autónoma a fazer o seu registro e a gestão autónoma dos próprios contratos. Era isso que eu gostava de referenciar. Obrigado, diretora. Doutor Fortunato, por favor. Sim, mais uma vez, boa tarde a todos os eleitores, a todos e a todas, não é? Gostava de saber, a doutora Marlene dirigia-me a si, portanto, qual é a sua experiência relativamente à auditoria aos sistemas de contratação? Gostava de saber, concretamente, se o órgão que gere está aberto a auditorias externas ou como é que tem sido tratada essa questão. Portanto, é um primeiro ponto. O segundo ponto, em termos de poupança, o que é que representa a contratação eletrônica nos países que terá ajudado ou com os quais tem estado a trabalhar? Senhora Mariana? Sim. Está bem, senhora Mariana, então gostava de saber se poderia responder esta questão. Muito obrigado. Obrigada. Você pode fazer a pergunta uma vez mais, por favor? Doutor Cando, pode ajudar? Pode ajudar a transmitir? Sim, facilitaria. Sim. Fortunato, se repetir era melhor, peço desculpas. Está bem, muito obrigado. Mais lento, mais pausadamente, acredito que dava. Está bem, obrigado. Perguntava era sobre auditoria aos sistemas de compras. Portanto, esta era a primeira pergunta. A segunda estava relacionada com a poupança resultante da materialização desses sistemas de compras públicas eletrônicas. Mariana, não sei se percebeu agora. Obrigada. Eu vou começar com a última pergunta relacionada às poupanças dos sistemas eletrônicos. Como já falei, por exemplo, nós temos um set de indicadores que permitem, quando os dados já estão no padrão, estruturados, permitem facilmente fazer as métricas para observar as poupanças do sistema, não? Então é muito mais fácil porque a metodologia já está validada, as poupanças nas contratações públicas muitas vezes são difíceis de medir porque a metodologia não é a mesma para todos os processos, mas nós temos um set de indicadores que
são feitos com diferentes fontes, pesquisas, podem ser utilizados quando os dados já estão padronizados para precisamente fazer seguimento, métricas relacionadas com poupanças nos processos. Pode ser relacionada com a implementação do sistema eletrônico, mas também com novas estratégias de contratação aberta que fizeram que as licitações, por exemplo, fossem mais eficientes. A pergunta sobre a auditoria. Nós não fazemos auditoria dos sistemas, mas temos na mesa da ajuda que eu já falei, fazemos análises da qualidade dos dados de publicação, sobre a cobertura dos dados, a qualidade dos dados, se respondem ao padrão. Temos, o padrão tem muita documentação técnica que tem que ser cumprida para estar certificada no estándar. Isso a gente na OCP faz. Nós chamamos isso de feedback de qualidade da publicação da OCDE, dos dados, não do sistema. Eu não sei se eu contestei a sua pergunta. Estou Fortunato, tem mais alguma questão? Não, penso que a Mariana está respondido. Ia solicitar aos participantes que eventualmente tivessem questões para colocar. Ainda temos pelo menos mais 2 ou 3 minutinhos para o efeito. E Eu tenho uma outra pergunta do doutor Paulino Augusto, em privado, mas ele fala para mim, pretendo saber quais são os principais constrangimentos ou dificuldades que são vividas nos processos da contratação pública. Há muitas dificuldades sempre nos processos da contratação, na contratação pública, mas sempre nós trabalhamos com os parceiros para tentar identificar qual é a dificuldade que eles querem trabalhar para melhorar. Por isso é muito importante, como já falei, os casos de uso. Nós aqui, por exemplo, no Chile, agora desafio que temos é o seguimento dos processos de infraestrutura, de obra pública, do planejamento até o fim do contrato. Então, muitas vezes, uma dos constrangimentos que temos é que aqui no Chile, o país tem um sistema eletrônico de contratação pública há muitos anos. Foi dos primeiros da região, mas ainda não tem toda a informação, todos os dados no sistema. Há outros sistemas que também têm dados que são parte do processo da contratação pública, como já falamos, do início do planejamento até o fim. Então, a interoperabilidade entre sistemas de administração pública é sempre um desafio para poder fazer análises completos dos processos. Como já falei também, no caso na Colômbia, temos o desafio de aumentar a concorrência nos processos. Também nós trabalhamos para fomentar que as pequenas e medianas empresas tenham mais oportunidades no processo de contratação pública, no mercado de contratação pública. Lá um problema que temos no México, no Paraguai, por exemplo, é o pagamento, os tempos de pagamento. As pequenas e medianas empresas
precisam ter o pagamento oportuno, senão para eles é muito difícil continuar sendo fornecedores do Estado. Então, nós colaboramos fazendo métricas para ver quanto tempo leva o pagamento. Isso são outros casos de uso que a gente tem relacionados com as principais dificuldades na contratação. Não sei se há mais questões no ar, mas se não houver, ocorreu-me aqui uma questão para os três preletores, que é, na verdade, saber como é que se processa a contratação especial. Contratação especial, quero designar, feita pelos órgãos de segurança, com particular incidência para Portugal. Portanto, uma vez que há a obrigatoriedade de tudo passar pelo CPE, como é que esse procedimento, também esses contratos estão abrangidos, ou melhor, se esses contratos também devem seguir essa tramitação. Também queria saber o caso do Chile e de Moçambique. Obrigado. Pode, doutor Fernando, já tenho uma palavra. Sim, ok. Em Portugal, de facto, os procedimentos têm que ser tramitados em plataformas eletrónicas, mas há sempre a possibilidade de haver documentos que sejam classificados, ou seja, o nosso Código de Contratos Públicos prevê que determinados documentos sejam classificados, o que quer dizer que só os membros do júri é que têm acesso aos mesmos, mais ninguém tem acesso. Se estivermos a falar de situações de segredos de Estado, por exemplo, é admissível, de acordo com regras de segurança, que seja em envelope fechado e não numa plataforma eletrónica. Mas isso é preciso invocar questões de segredo de Estado. Mas em situações normais, em que pode haver, por exemplo, segredo comercial ou industrial, os operadores económicos podem solicitar, de facto, a classificação desses documentos, o que quer dizer que ninguém os pode consultar. Obrigado, doutor Fernando. Passava, se calhar, a doutora Mariana e, por fim, a doutora Bertina. Obrigada, mas eu vou pedir desculpas, mas tenho uma outra reunião com o retraso desta, mas agora tenho que partir para uma outra reunião. Então, eu posso contestar a pergunta, mas se você pode encaminhar para mim pelo e-mail, eu vou deixar aqui meu e-mail. Eu gostaria de dizer que eu estou muito contenta de haver participado hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente pode seguir falando quando vocês precisam pelo e-mail. Eu vou deixar meu e-mail. Vou ter que partir porque já me estão chamando da outra reunião. Desculpa. Não há problema, nós agradecemos a presença e a gentileza. Voltaremos a falar com certeza. Obrigado. Obrigada, doutora Mariana. A ser assim, passaria para a doutora Albertina, por favor. Obrigada. A contratação feita pelos órgãos de segurança e tendo em conta as especificidades próprias do setor, observa o regime excepcional. Existem matérias classificadas que não estão disponíveis ou não são sujeitas à publicidade ou publicação, como acontece na contratação de bens e serviços gerais. Há necessidade de tomar algumas cautelas, tendo em conta os interesses do Estado, mas sujeitam-se ao procedimento administrativo com especificidades próprias. A informação é feita, ou a instauração dos procedimentos administrativos é feita pelos competentes órgãos e sempre que possível é partilhada a informação, observando as regras referentes à informação classificada. Nós, como órgão de supervisão e de fiscalização, sempre que necessário, temos acesso à informação
e temos estado a interagir com os órgãos de segurança, tendo em conta as cautelas e a especialidade do setor que deve ser observada. Não sei se terei respondido à questão. Não, respondeu cabalmente, obrigado. Não sei se há mais questões no ar ou no chat. Não vejo aqui mais questões. Se alguém quiser colocar alguma questão, que levante a mão, por favor. Parece-me que, não havendo mais questões, vamos dar ainda uma última oportunidade ao Dr. Fernando e à doutora Albertina para se pronunciarem, assim como a doutora Lígia. Ia começar para a doutora Albertina, por favor. Um último comentário. Breve e sucinto, por favor. Muito obrigada. Apenas agradecer a oportunidade que nos é dada para partilhar a experiência de Moçambique. Saímos mais reforçados e aprendemos ouvindo as experiências dos outros ordenamentos jurídicos e também conscientes de que os desafios que temos estado a enfrentar também acontecem nos outros países, e é sempre gratificante ouvir um bocado a experiência e partilhar que conseguimos ter sinergias para avançar e melhorar cada vez mais a contratação pública. Muito obrigada. Obrigado, nós. Doutor Fernando, por favor. Também, em jeito de encerramento da minha parte, agradecer novamente a oportunidade de partilhar a situação em Portugal, mas sobretudo de poder absorver os ensinamentos e as experiências dos outros países. Portanto, agradecer novamente o convite. Penso que este trabalho colaborativo e esta partilha de conhecimentos e experiências é essencial e era bom que continuasse. Portanto, bem-ajam e até a uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Fernando. Diretora, por favor. Ok. Portanto, doutor Cândido, obrigada pela palavra. Sim, reforçar aqui esta disponibilidade das nossas entidades congêneres de Portugal, de Moçambique, o Chile, não é? O Chile, tivemos aqui a organização Open Contracting Partnership, não é propriamente uma entidade reguladora da contratação pública, mas também foi nosso convidado neste webinar e mais uma vez o Serviço Nacional de Contratação Pública gostaria de apresentar os agradecimentos pela disponibilidade, pela participação, fundamentalmente também pela partilha das vossas experiências. Mais uma vez aprendemos muito com Moçambique. Eu vou aqui ressaltar, eu tomei nota que Moçambique tem já em desenvolvimento os seus preços de referência, tem também o catálogo de bens e serviços e o desenvolvimento ou a fase inicial que está agora a contratação eletrónica. Portanto, foi muito positivo ouvir da doutora Albertina estas iniciativas e este desenvolvimento do mercado de compras públicas moçambicano. O doutor Fernando Batista tem normalmente acede aos nossos convites, que muito agradecemos pela disponibilidade e ainda temos há muito, aliás, para beber também das compras eletrónicas a nível de Portugal, que foi pioneiro, não é? E a nível daquilo também que é feito na União Europeia. Nós hoje em dia, um dos desafios que nós enfrentamos tem a ver com a interoperabilidade dos sistemas. Portanto, um estudo aprofundado, eu também iria chamar um benchmarking com a realidade portuguesa e europeia, um estudo da realidade portuguesa e europeia, portanto, também seria de mais-valia para nós. Bem, eu não gostava de me alongar, eu penso que o Cândido ainda terá algumas palavras
de fecho do nosso webinar e, portanto, agradecer a presença dos nossos conferencistas preletores neste dia. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, diretora. E, como reza o ponto 8, vou passar a ler as conclusões que chegamos na nossa perspectiva deste webinar. A primeira grande conclusão, não poderia deixar de ser outra, é que o plano de ação da APPN está a ser cumprido. No que tange às sessões programadas de troca de conhecimento e partilha, esta penso que foi a 6ª sessão e esta é a primeira grande nota. A segunda grande nota tem a ver com o nível de apresentações que foram aqui feitas, que consideramos de alto nível e bem conseguidas, ou seja, os objetivos que era transmitir experiência e dar a conhecer a realidade de cada país ao outro foram conseguidos. Estamos certos que os profissionais, sobretudo a nível do SNCP, vão tirar de alguma coisa de positivo e vão poder usar daqui para frente. A terceira conclusão tem a ver com esse processo, como disse o Dr. Fernando, de interação e troca de experiências e com recurso ao OCP é indispensável. A contratação pública é uma atividade dinâmica, portanto estamos sempre a evoluir, a inovar, quer a nível legislativo e não só, daí que é importante continuar esse processo de troca de experiências e de conhecimento. Uma quarta grande nota, e óbvia, né, tem a ver com a lusofonia. Portanto, nós já aqui presentes somos países irmãos e, como não podia deixar de ser, há necessidade imperiosa de continuarmos a cooperar. Portanto, isto decorre de questões do nosso desenvolvimento socioeconómico e é um elemento-chave a todos nós a nível da CPLP. Realçar também, uma quinta nota, que é os nossos ordenamentos jurídicos, no caso particular de Angola, felizmente já contêm normas e também existem instituições em Angola que apontam no sentido de uma contratação pública aberta, transparente e eficiente, visando sempre a melhoria da qualidade da despesa e o equilíbrio custo-benefício. Como a doutora Lígia referiu, o nosso sistema de contratação pública eletrónica vai claramente nesse sentido e está, modéstia à parte, desenvolvido. Por fim, podemos afirmar que a contratação aberta ainda é um objetivo. Referi agora que o nosso sistema de contratação pública eletrónica está desenvolvido, mas se calhar ainda não chegou da sua plenitude. Pode haver necessidade de aperfeiçoamento. Daí dizer que Open Contracting ainda é um objetivo a alcançar para nossos países irmãos. Dito isso, tenho concluído o webinar e passaria a palavra à doutora Lígia para o despedimento final. Obrigado a todos e, mais uma vez, quero desculpar o atraso no início do nosso webinar. Obrigado. Obrigada, Dr. Cândido. Bom, eu penso que não há muito mais para acrescentar. Com este webinar, penso que cada um de nós levou aqui um aprendizado, uma experiência de cada um dos países aqui representados. Eu gostava de agradecer a todos os que estiveram presentes, aos nossos convidados, aos nossos colegas, às entidades, aos representantes das várias entidades contratantes no país e os nossos também convidados da APPN e fora das nossas fronteiras. Penso que a hora também vai avançada para aquilo que nós nos propunhamos de prazo ou de duração do webinar. Penso que cumprimos com o mesmo e os nossos agradecimentos e contamos convosco numa próxima oportunidade. Doutor Fernando e a doutora Bertina, um cumprimento especial. Muito obrigada. Bom descanso. Igualmente, doutor. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, diretora, e obrigado a todos. Uma noite feliz para todos. Obrigado. Doutor Fernando e a doutora Bertina, um cumprimento especial. Muito obrigada. Bom descanso. Igualmente, doutor. Obrigado.
Obrigada.